Olá, meus amigos, minhas amigas, operadores do direito, amantes da advocacia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Hoje vocês vão adorar o episódio porque nós temos aqui dois convidados da mais alta estirpe da advocacia guarulhense. O doutor Diego Almagro e o doutor Roberto Vaz, que vão dividir conosco as suas experiências na área da advocacia e aguardem e esperem que a entrevista promete demais. Sejam bem-vindos. Doutor Medina, suas considerações. É uma imensa satisfação estar aqui hoje com dois grandes amigos, dois ex-alunos, também atuantes no Tribunal do Júri. O Robertinho, tivemos oportunidade de participar, acho que de mais de 50 júris juntos, e temos aqui muitas histórias para compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Doutor Diego. Bom dia, Cícero. Bom dia, doutor Medina. Para mim é uma imensa honra, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa. E conte conosco nesse projeto. E muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente. Nós que agradecemos. Doutor Roberto. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar participando e debatendo sobre a evolução da advocacia. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Nós que agradecemos a presença de vocês. E eu vou apresentar para os nossos espectadores os nossos queridos convidados de hoje. Vamos começar com o doutor Roberto. Roberto Barbieri Vaz, nascido em 77, advogado formado pela Universidade de Guarulhos, especializado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Direito Processual Civil, especializado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Legale, especializado no Tribunal de Júri pela Universidade Legale. Ele tem como experiências práticas o Escritório Moraes Advogados Associados, o Escritório Medina e Reis Advogados e é fundador e sócio do Escritório Oriuti e Vaz Advogados, é isso? Perfeito. Muito bem. Este é o doutor Roberto, seja muito bem-vindo, doutor Roberto. E o doutor Diego, vamos lá. Doutor Diego Lopes Oliveira Almagro, 42 anos, 3 filhos, guarulhense da Gema. Guarulhense da Mata. Formado em Direito e Administração pela FIG Unimesp, né? Eu também sou formado em Administração pela FIG. Minha turma é mais antiga que a sua, com certeza. Primórdios da FIG. Advogado criminalista há 10 anos, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pelo Instituto Legale, especialista em Tribunal do Júri, especialista em Direitos Humanos, com foco nas populações que vivenciam situações de vulnerabilidade, pela USP. Sim. Muito bom. Especializado em crimes sexuais, os aspectos penais, processuais penais, criminológicos e políticos da área, especialista em transporte rodoviário de carga, aspectos legais, integrante da diretoria de especialidades, trânsito aduaneiro e empresário do ramo alimentício em Guarulhos. Doutor Diego, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-los aqui conosco para mais este podcast. Inicialmente, então, eu passo a palavra para o doutor Cristiano Medina iniciar o nosso bate-papo. Doutor, é com você. É uma grande honra estar aqui com dois grandes advogados, pessoas que eu tive a oportunidade de participar do início da formação. O Diego, ele iniciou o namoro com a sua atual esposa na sala de aula, né? Então os dois foram meus alunos, começaram ali na época. Que a época era minha estagiária. Era estagiária. Olha como é. Hoje uma advogada extraordinária, verdadeiramente extraordinária. Exatamente. E o Robertinho foi muito legal, né? O início da nossa amizade. Eu já conhecia o pai dele é primo de um grande irmão nosso, que também é advogado, Héctor Delia, e o Robertinho foi meu aluno no cursinho. E eu tive a oportunidade de fazer o recurso que aprovou o Robertinho na segunda fase, né, Robertinho? E eu me recordo muito bem do Robertinho na época ali, você dando aquela aula, aquela coisa, e ele com uma maquininha de escrever, né? Aí,
eu anotava tudo, tal, não sei o quê. E ali criou uma grande amizade e começamos aí os primeiros passos juntos. Fez parte do meu escritório durante muito tempo, participou de várias e várias plenárias do júri comigo. E eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo hoje aqui do nosso lado e de ver o Robertinho como um grande advogado aqui no nosso município. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse aspecto, né, do início da carreira, como que vocês deram os primeiros passos, o que vocês percebem que teve de evolução, porque vocês já não são mais tão jovens advogados assim, né? 10 anos. O Robertinho já tem cabelo branco, igual eu. Nascemos no mesmo ano, inclusive. E como que era no início de vocês, o que vocês enxergam hoje? Eu sei que o Diego tem um trabalho também muito interessante com os jovens advogados. Então eu gostaria de ouvir de vocês o que a OAB tem feito por nós. Vamos lá, Diego. Sou eu primeiro? Por favor. Olha, falando do meu início particularmente, né? Eu, além, lógico, da dificuldade do advogado, né, que já é nata pela concorrência, pela prostituição do mercado e todos os fatores que nós vamos abordar posteriormente nesse bate-papo. Então, além dessas dificuldades, eu ainda tive que superar uma questão de deficiência e acessibilidade, porque o país, ele não é acessível, né? Então, nós tivemos aqui que matar vários leões por dia para começar a adquirir um certo respeito, uma certa participação mesmo na sociedade como advogado, porque realmente o começo da carreira ele é um começo difícil. E nesse ponto, como era na época e ainda é hoje, eu não tive muito apoio não. Para ser bem sincero, eu tive apoio do primeiro escritório que eu trabalhei, que foi o Dr. Paulo Moraes, que é um exímio advogado, um grande empresário hoje, dono da Espaço Laser aí no país todo. Ele me abriu as primeiras portas e a segunda e mais valiosa porta foi aberta por esse parceiro irmão aqui que está ao meu lado, o Dr. Cristiano. E foi muito engraçado. Ele até falou das nossas histórias do júri, porque quando o Dr. Cristiano me convidou para fazer júri, eu confesso que eu era um advogado bastante inseguro. Eu tinha, por lutar e ter que romper essa barreira da deficiência, eu tinha muita insegurança. E essa história foi muito legal, porque quando ele me convidou, ele falou, vamos estudar lá na casa do Dr. Eto, ele vai estudar nós três, mas para você conhecer, assistir a plenária e tal, e sentir se você vai gostar disso, se você não vai, né? Falei, tá bom. E nós estudamos a noite inteira, no dia seguinte ele começou a me perguntar, que folha que tá tal depoimento? Aonde que tá a perícia? O que o fulano falou no inquérito? O que ele falou no processo? Ah, tá bom. Aí, beleza. Aí veio o Dr. Marcelo Alexandre de Oliveira, um dos promotores mais preparados da história para encher nosso saco. E, rapaz, o cara veio babando, um júri difícil, era um júri complicado mesmo, aqueles júris da defensoria pedreira. E o promotor bateu, e eu pensando comigo, eu quero só ver o que o Cristiano vai fazer, o Cristiano tá ferrado, irmão. Eu não queria estar na pele dele, agora eu quero ver se esse cara é bom ou não mesmo. Chegou no intervalo, ele falou assim, o negócio é o seguinte, a abertura é contigo. Eu falei assim, você tá louco, irmão? Ele falou, você é advogado ou você é um nada? Você veio aqui pra quê? Pra ficar olhando? Você tá preparado? Já foi sacando com você. Agora o momento é seu, irmão. Você não veio aqui pra fazer figuração, não. Pode subir lá e sentar a boca. E a partir daquele dia, e eu falo isso até com muita emoção, né? Falando do princípio da carreira, a partir daquele dia eu passei a ter confiança pra exercer a profissão, não só para fazer júri, mas a gente estava até conversando ali nos bastidores antes de começar, o advogado no começo, às vezes ele não sabe nem como cobrar, como dialogar com o cliente, como direcionar um processo, né? E o júri, ele é fundamental. Eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos um júri na vida. Você não precisa ser especialista, mas o júri
ele traz uma confiança, ele traz ali uma segurança para o advogado, que é algo absurdamente legal. E a partir daquele dia, eu comecei a ter um pouco mais de segurança. E aí, pegando o que a gente vai explorar, eu acho que falta isso hoje na nossa instituição. É você trazer o advogado de fato para a prática, né? Não é ensinar a fazer pergunta em audiência. Isso tem diversos cursos na internet, isso tem YouTube, isso tem especializações, né? Mas o que a faculdade não ensina, o que a especialização não ensina é como abordar um cliente, como fechar um contrato. O doutor Diego vai falar até com mais propriedade sobre isso depois. Mas eu não aprendi isso. Eu comecei a aprender isso vendo lá o Medina abordar os dele, vendo o doutor Paulo, que me abriu as portas, abordar os clientes dele. Eu olhava e falava, pô, eu vou pegar, vou fazer igual, vou fazer parecido. Foi pela observação, né? E uma coisa que eu percebo, porque eu também sou um formador de estagiários, né? A gente até falou aqui da esposa do Dr. Diego, que foi uma das primeiras estagiárias que eu tive. E eu formo muitos estagiários, né? Porque o estagiário comigo, ele não faz só aquele papel de arrumar arquivo. Ele senta do meu lado e faz a peça junto. Então, assim, é uma experiência que dificilmente o estagiário tem. Normalmente o estagiário ele é meio que um office boy, office girl de luxo, né? Ele fica lá só para fazer o beabazinho, petiçãozinha adjuntada. E os estagiários todos que trabalham comigo, agora eu estou formando um menino da FIG, aí ele tem 19 anos, é um estagiário que está comigo há 2 anos, está evoluindo demais. Doutor Roberto, agora, depois nós vamos abordar essa parte, porque é a parte da troca de experiências profissionais. Tá, já estou Entre o advogado mais experiente com o advogado que está entrando. Perfeito, nós vamos entrar. Mas eu queria trazer dentro deste contexto da sua introdução o seguinte: a sua deficiência visual, ela te causou mais dificuldade com o cliente, por conta até de um preconceito estrutural social da sociedade, ou no exercício da própria associação de advogados? Aquela falta de apoio inicial. Como foi para você essa experiência de lidar com o cliente que de repente se defronta com o advogado com deficiência visual e também com a eventual falta de apoio da instituição que poderia trazer para você algo diferente ou complementar? Aborda esses 2 aspectos, por gentileza, de uma forma direta e sucinta. Tá. A sociedade, de uma certa forma, doutor Cícero, ela é preconceituosa como um todo, mas não só com o deficiente, né? Ela é preconceituosa de uma forma geral, com a pessoa que é um pouco mais gorda, ainda muito com a pessoa negra, né? Então isso é uma evolução constante e diária. Isso é um trabalho de formiga. E isso vai muito de conta com o que eu estava falando. No começo de carreira, realmente, isso eu agradeço muito aqui ao meu irmão Cristiano, porque era muito difícil para eu lidar com esses 2 aspectos, com o preconceito que a pessoa ia ter em relação à minha deficiência e com a forma que eu tinha que abordar como um advogado que é capaz como qualquer outro. E aí, já pegando o gancho da sua pergunta, em termos de instituição, apoio nenhum. Apoio nenhum. Nunca tive nenhum apoio de ninguém dentro da instituição. E nunca tive nada, nunca tive apoio de ninguém. O apoio é a gente aprender com os nossos acertos e com os nossos erros, né, do dia a dia, né? A gente aprender com os colegas, né? Eu aprendi também muito com um advogado que também tem a deficiência, que é muito bom de júri, que é o Dr. Romualdo, né? Que também me deu me deu muitos toques de como não se intimidar, como passar segurança para o cliente. Grande tribuno também. Maravilhoso. Professor. Agora, o Roberto, acho que ele também não teve tanta dificuldade por conta da criação dele, né? O Roberto Vaz, que é o pai dele, sempre tratou o Roberto como uma pessoa normal, obviamente dentro das limitações. Então ele nunca foi o coitadinho, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu faço isso para ele. Sem vitimismo, né? Sem vitimismo. E o Robertinho, a gente tem uma amizade de longa data, proximidade muito grande realmente. E eu convivia tanto com ele naquele período que nós trabalhávamos juntos, que eu chegava até a esquecer que ele tinha deficiência. Para vocês terem ideia, nós já andamos de jet ski, ele pilotando. Eu já levei ele em estande de tiro, né? O Durval Guimarães, um grande atirador,
fez questão de ensinar o Robertinho como que fazia, né? Uma experiência importante que ele teve ali, ele queria saber como funcionava. A ponto de uma vez, conta aquela história, Robertinho, nós estávamos estudando um júri na Ilhabela, e como que foi isso? A gente foi para Ilhabela para estudar 2 júris. A gente tinha 2 júris na semana seguinte. E o que a gente fez? A gente tirou uma semana, o júri é muito complexo, é um estudo que demanda tempo. Aí fomos ele e o doutor Héctor para a praia e ficamos lá estudando o júri, né? E comendo churrasquinho ali e tudo. Aí um belo dia ele tinha que despachar uma petição, na época com o doutor Leandro, que era o titular da comarca aqui, né? E viemos pro fórum, ele despachou a petição dele, eu fiquei esperando do lado de fora ali da sala do juiz. Aquela conversa tão natural no decorrer da viagem, tá? Voltamos ao carro, aí ele me deu a chave. Eu falei, coisa estranha, tá abrindo a chave? Aí ele foi, abriu a porta do motorista, falou, entra aí. Aí eu falei, agora levantou a bola, eu vou cortar. Levantei, sentei, fechei a porta, botei a chave no contato, falei, posso arrumar o banco e tal? Ajeitei o banco. Naturalmente, tudo natural. Aí eu falei, mas só um detalhe aqui, ô Cris, pra ligar o carro aqui é pra cima ou pra baixo? Aí ele olhou e falou assim, pelo amor de Deus, cara, o que eu tô fazendo? Porque assim, era tão natural, ele tava cansado, porque a gente fez um bate-volta da praia, né? O que ele pensou? Eu vim subir dirigindo, volta você, né? Ele só esqueceu que eu não ia poder voltar. Aí ele teve que, de fato, voltar dirigindo de novo, se lascou, né? Voltar dirigindo. Mas é interessante. Isso mostra a naturalidade pela qual a gente tem, né? Um com o outro. Eu só quero alertar aqui os nossos espectadores que o Robertinho, chamado com esse carinhoso diminutivo, que o Robertinho, ele é um excelente contador de histórias. Jogando do júri, então Jogando do júri, gosta de falar. Depois nós vamos contar mais uma ou outra aqui para apimentar o nosso bate-papo. Agora vamos passar um pouco para o doutor Diego. Doutor Diego, conta um pouco da sua história dentro da advocacia. A sua especialidade é a criminal, é isso? Sim, eu faço a parte criminal do escritório. Certo. Criminal empresarial, né? Tá. E na criminal, qual o seu nicho principal? Execução? Eu faço a parte completa, da instrução, a parte de inquérito, a parte de instrução, tribunal do júri a gente faz, crimes sexuais, que são crimes que muitos advogados, criminalistas recusam-se a fazer, né? Sim. Por conta da história, das peculiaridades, né? Dos casos. Mas, voltando um pouquinho nos primórdios, né? Que foi a pergunta que o doutor fez com relação às dificuldades do início, né? As minhas, obviamente, não tão graves e não tão severas quanto as dificuldades enfrentadas pelo nosso amigo Roberto, mas a maior dificuldade do advogado, do jovem advogado, é de fato formar uma carteira de clientes, é conquistar contratos, né? Porque no início da carreira, por óbvio que você não tem autoridade nos assuntos, né? E quando você não é um advogado júnior, né? Não é filho de um advogado, quando você abre uma portinha, como foi o nosso caso, né? Eu e a minha esposa, assim que formados, abrimos a nossa portinha ali na Avenida Emílio Ribas, de frente com o Padre Bento. E a grande dificuldade foi essa, captar clientes, fechar contratos, né? E a grande questão, a grande dificuldade encontrada naquele momento, não foi só encontrar o cliente, porque eventualmente num lugar com grande fluxo de pessoas, subiam bastante pessoas, mas a dificuldade está na formação dos honorários. Como eu vou cobrar? Eu vou cobrar tabela? Se o meu vizinho não cobra? Eu preciso cobrar mais, preciso cobrar menos? Como é que eu formo o meu custo? Qual é que é o meu mínimo? Né? Então, eu digo sempre que a administração de empresas, o curso me ajudou demais com relação à advocacia, justamente para aprender a formação de custo, para aprender a gestão do escritório, né? E eu acho que é um pouco nisso que a OAB vem falhando com a jovem advocacia. Primeiro, com um nome absolutamente pejorativo de formação. A escolinha, eu tenho cá minhas reservas com esse nome, viu, doutor? Todos têm. Porque, assim, não é uma escolinha, são profissionais,
passaram numa das provas mais difíceis da nossa nação, que é a prova da OAB. E tiveram 5 anos de graduação. Né? E chega numa De uma escolinha, universidade, né? Então, aí volta para a escolinha, aí quase por mais de retardado, hein? Todo respeito, né? Joratírica, muito pejorativo. E tem uma crítica muito, muito severa dos jovens advogados que dizem o seguinte, que nessa tal escolinha, eles não aprendem absolutamente nada sobre o dia a dia do início, a prática do exercício da advocacia. Não aprende. Na verdade, é um resumo do que eles tiveram lá no 5º ano. Mas eu gostaria de deixar também aqui uma observação que eu valorizo muito os advogados que estão nas comissões, né? Porque são pessoas abnegadas que estão se doando para a instituição. graciosamente. Inclusive advogados que fazem parte da estrutura da tal escolinha. Eu critico a administração. Acho que o que falta é uma isso. política voltada para situações efetivas. Sim, sim. E não uma Práticas, né? E não uma Práticas. politicagem voltada para que você consiga criar ali pessoas que futuramente possam te manter no poder. Você entende, Sem então, sombra que de dúvida. essa escolinha, né? Ela é mais um trampolim político, ela está ali mais como uma fachada de trampolim político do que efetivamente entregar o serviço, Penso é isso? que não, que não. Penso que, na verdade, falta um planejamento, falta ouvir a advocacia. Ok. Eu não posso te dar um presente sem saber as suas necessidades. Sim. Então eu preciso, primeiro, ouvir os quase 8.000 advogados aqui de Guarulhos. O que vocês efetivamente Quais as precisam? demandas, né? Roberto, quais as suas dificuldades? Jovem advogado, o que você precisa? E a partir desse levantamento, você precisa entregar para a advocacia o que ela precisa. Perfeito. Não o que eu preciso no sentido de desenhar para me manter no poder. Então, na minha opinião, falta-se uma consulta para a advocacia. E o Diego aqui, como você, como vários advogados experientes, fazem no seu escritório aquilo que a ordem não faz. O Diego recentemente fez um curso voltado para o jovem advogado, Exatamente. dando para o jovem advogado o que ele não conseguiu na OAB atual, na nossa administração E atual. você acaba fazendo isso, por favor, fique à vontade para me corrigir, que a gente aqui está no bate-papo. Porque você tem a condição, a percepção e a abnegação de fazer este movimento de abrir uma escolinha, de abrir um curso de preparação prático para os advogados. Em algum momento você conseguiu ter alguma conexão com a OAB, levar essa ideia ou ter as portas abertas para desenvolver um projeto como esse? Olha, Cícero, eu sinceramente, eu não posso ser leviano, eu sequer tentei, né? Perfeito. Mas eu nunca vi algo parecido, porque a questão da advocacia não ser uma atividade mercantil, né? Toda essa limitação com relação a marketing, com relação à prospecção ativa, enfim, todas essas limitações que nos são impostas, me fazem olhar isso com uma certa cautela, uma cautela necessária. Mas é óbvio que o advogado precisa ter uma estratégia para fechar um contrato. O advogado ele precisa de uma estratégia, de uma negociação. Ele precisa se expor da forma correta nessa parte de marketing. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, ao invés da OAB preparar esses advogados, ela tem servido mais como fiscalizadora e assim... E eu nem posso dizer absolutamente uma fiscalização efetiva, porque invariavelmente você passa na frente de um escritório e você vê frases do tipo, aqui faz-se cálculo trabalhista gratuito, né? E esse é o papel que um papel que infelizmente é negligenciado hoje pela OAB, e eu inclusive já fiz algumas notificações para a OAB quando eu pegava umas coisas dessas, eu falei, poxa, isso aí E teve resposta? não teve resposta nenhuma. E se você passar hoje lá nesse escritório, Estão lá. a placa continua lá. O que nós estamos vendo hoje aqui na nossa atual administração é omissões por conta de interesses pessoais. Tivemos um caso da doutora Larissa, que foi humilhada por um cartorário aqui em Guarulhos, onde ela levou ao conhecimento da OAB, que a pessoa falou palavras de baixo calão para ela, isso registrado em WhatsApp, em áudio. Aí a OAB ouviu a doutora Larissa e disse que tomaria uma providência. Depois de 4 meses, nada foi feito.
Resolvemos depois num bate-papo aqui que o cartorário acabou nos chamando lá e pediu desculpa para ela. Agora, com esse aplicativo, os quase 8.000 advogados de Guarulhos vão ter a oportunidade de estar conectado 24 horas com a OAB. Vai saber quais são as comissões. Se você tem interesse em participar de uma comissão, você já vai fazer o cadastro pelo próprio aplicativo. Vamos colocar ali também salas virtuais. Você quer uma reunião com o presidente? Você não quer se deslocar até a OAB? Vai ter lá um espaço para você fazer uma reunião com o presidente. Então, o que precisa é tirar essa barreira dos administradores com os advogados. Construir pontes. Hoje eles são inacessíveis. Hoje nós estamos no mundo da jurimetria. Então precisamos fazer um levantamento do que a advocacia de Guarulhos precisa. Eu não posso entregar aquilo que eu acho que é conveniente. Eu vou entregar aquilo que efetivamente a advocacia precisa. Imagina você, numa audiência, você é humilhado por um juiz. Imagina que você gravou o juiz te humilhando. Imediatamente você já vai fazer a postagem no aplicativo, já vai juntar o áudio ou o vídeo dessa humilhação, já vai para a comissão de prerrogativa, se necessário for, a comissão já vai imediatamente lá. Então você precisa agilizar, estamos no mundo da tecnologia. É extremamente arcaico a forma que é lidada hoje a administração da nossa ordem. Concordo. Esse vai ser o nosso OAB Conecta. Nós vamos fazer com que a OAB esteja conectada e abrir essas fontes de conexão entre o advogado e a OAB. Perfeito. Tá? Outra coisa importante também, Diego, palestras. Né? Então, teremos novamente a TV OAB. Então, todas as palestras que estão acontecendo na OAB, desagravos, tudo isso precisa estar sendo disponibilizado imediatamente, em tempo real, para os 8.000 advogados. Muitas vezes o advogado não tem condições de ir lá na OAB assistir uma palestra, um desagravo. Guarulhos é muito grande, né? Muito grande. Agora, se você tem isso já disponível no seu aplicativo, no trânsito você está assistindo a palestra. Sim. Fica gravado, você pode assistir depois. Então, eu penso... E isso dá mais coragem, né, doutor, para que advogados que tenham essa mesma dificuldade, mas que às vezes ficam com medo de encarar, né? Fala assim, ó, agora eu tenho um apoio, agora eu vou mandar nesse aplicativo. É isso. Doutor Roberto, falando aqui de instituição, da nossa associação OAB, e você, com a sua natural deficiência, você tem ciência de algum tipo de projeto inclusivo da OAB para deficientes visuais ou outro tipo de projeto nesse sentido? Absolutamente nenhum. Inclusive, quando foi feita a transição entre o processo físico e o processo eletrônico, né? Era uma das coisas que eu sempre cobrei. Eles tinham que montar um curso, né? Para que as pessoas da OAB, os agentes de informática, orientassem os advogados deficientes visuais. Eu não sei qual é a demanda também de advogados deficientes visuais. Eu chamo de cegos, né? Advogados cegos em São Paulo. Não sei qual que é a demanda, mas sim, deveria, por uma questão de acessibilidade, que é um princípio constitucional, né? Sim. Eles deveriam, sim, dar um curso para a gente, de pelo menos ter as noções básicas e, inclusive, de abrir as portas para que a gente desse sugestões, através de pessoas especializadas, de como melhorar o sistema para que nós possamos trafegar, né? Mas isso até hoje não tem. Eu mesmo, até hoje, dependo ali para fazer protocolo em sistema, né? Para fazer, muitas vezes, leitura de documentos, porque as petições, o programa lê. Mas, por exemplo, tem lá uma foto juntada lá de um laudo cadavélico, um exemplo. Um laudo cadavélico. Aquele laudo vai estar num PDF, numa resolução XPTO lá, que de repente o iPhone não consegue ler aquilo. E aí, qual que é a solução? Para mim, não tem. Entendeu? Tem que ter um estagiário ali comigo que vai ler aquele documento que eu não alcanço. Então não adianta. Então, assim, nós ainda somos dependentes de um apoio, né? Mas que não é da instituição. Então, acho que a instituição podia caminhar junto com o TJ, porque, na verdade, acho que a obrigação principal aqui, viu, doutor Cícero, é do TJ, aquele que criou. Mas a OAB, por ser um órgão fiscalizador, deveria cobrar, sim. Certo.
Vamos dizer que não é só um fiscalizador, é um órgão representativo de classe. Exatamente. Então, Exatamente. claro que se os prédios não estão devidamente adequados, se os procedimentos não estão devidamente adequados para essa minoria que tem deficiências, me parece um papel claro da OAB atuar para que seja corrigida essas distorções e essa acessibilidade seja permitida para os advogados que as têm. O Fórum de Guarulhos, quantos advogados cadeirantes tem? As audiências criminais são no 2º andar. Os cadeirantes têm que sair, têm que ser carregados, acessibilidade zero no fórum. Constrangimento. E isso, eu estou É um falando constrangimento. no fórum de uma das maiores cidades do estado, Guarulhos. Justo. Né? Então, Porque tá naquele prédio arcaico ainda, lá no centro. e são literalmente carregados. Né? Literalmente. O papel da OAB nesse caso, eu tenho esse sentimento, não padeço dessa deficiência, claro, mas assim, eu tenho esse sentimento de que muito pouco é feito, porque caso contrário já teria sido alterado, né? Há quantos anos aquele fórum é daquele jeito? E o problema estrutural Justo. não é só para o deficiente. Conversávamos há pouco, somos criminalistas. Como que é, doutor Diego, você que frequenta muito os presídios aqui de Guarulhos, como que é a estrutura dos parlatórios aqui de Guarulhos? Doutor Cristiano, Importante tema se levantar, hein? esse é um tema que, olha, é triste, porque é precário. Numa cidade como Guarulhos, onde temos 5 presídios, né, considerando aí o complexo semiaberto do Parada Neto, né, CDP1, CDP2, Adriano Marreio, Parada Neto e o complexo semiaberto, os parlatórios não trazem um mínimo de dignidade para o exercício da nossa profissão. Uma parte. Fala aqui para os nossos espectadores que não são da área criminal o que é o parlatório. Porque nós temos aqui, além de espectadores de várias áreas, Verdade. nós temos também espectadores que são apreciadores do direito. Sim, bem Então observado. doutor. explica aqui para os nossos espectadores, para aquela câmera, o que é o Bom, parlatório. o parlatório é o local onde o advogado tem o contato com o seu cliente. Na verdade, onde deveria ter, e aí é que mora o nosso problema, né? A gente assiste muito em filmes policiais, né? Aquele local, e geralmente nos filmes policiais existem ali aquele interfoninho, um fica de um lado, outro do outro, com um vidro separando. Mas nos filmes, o advogado enxerga seu cliente e nos filmes também, muitos deles nem qualquer barreira existe. Estão numa sala, sentados numa mesa, conversando, anotações, caneta, papel, né? No Brasil é um pouco diferente essa situação, né? É óbvio que a segurança pública é importante ali e é relevante de ser observado isso. Contudo, o advogado, principalmente em Guarulhos hoje, nos presídios, e aí eu não vou dizer que isso se restringe a Guarulhos não, tá? Isso é um problema Do Estado. do Estado, eu diria que talvez do país, Sim. onde eu só vi algo próximo a um local digno nos presídios federais. Agora, nos estaduais, o que a gente tem é o parlatório insalubre, literalmente insalubre. Você não consegue ver o seu cliente do outro lado do vidro. Local sul. Você não consegue ouvi-lo. Porque imagina no parlatório do CDP1, do CDP2 e do Adriano Marreio, são diversas cabines numa mesma sala, sem qualquer tipo de divisão. Então você pode encontrar ali um oficial de justiça fazendo as intimações ali, com 10, 20 clientes, na verdade, reeducandos, né? Interfone quebrado. Interfone quebrado e os buraquinhos que por hora Além do constrangimento de ter que tirar sapato e cinto muitas vezes, né? Alguns presídios já estão evitando isso por conta do raio-x, né? Então evita essa necessidade. Mas ainda assim, existem diversas regras a serem seguidas. Eu nem entro nesse ponto, porque de fato a segurança pública ela é importante. Claro. Agora, o meu ponto é, nesses presídios, a OAB, ela fez uma antessala. E a sensação que eu fico é que com o único objetivo de colocar uma placa ali, na verdade. Porque tem ali um sofazinho, tem ali um bebedouro, tem ali um computador que, enfim, eu nunca utilizei, mas não sei nem se funciona, mas está ali uma estrutura, um banheiro. Mas efetivamente a nossa prática não está ali. A nossa necessidade, doutor, é no parlatório, é poder ter acesso ao cliente, é poder conversá-lo, tratar de teses, coisa que você não consegue. E ali você tem essa deficiência crônica. Crônica. E você entende que a OAB, então, falta uma atuação mais direta da OAB
para que isso seja um instrumento efetivamente de contato profissional. Total, doutor. Doutor Cícero, se a OAB pôde investir numa antessala, colocar um sofá, colocar um computador, colocar um bebedouro, armário, mesas, cadeiras, se ela pôde fazer esse investimento, eu questiono por que será que ela não pode auxiliar a SAP no investimento para a reforma do parlatório? Perfeito, fica a ideia. Agora, nós estamos já indo para os finalmente, mas nós temos um assunto aqui que é da mais extrema importância, que queremos aproveitar, então, que é uma experiência passada pelo Dr. Diego E pelo Dr. Roberto. e pelo Dr. Roberto, e que nós gostaríamos de trazer aqui uma denúncia envolvendo determinados procedimentos que, a nosso ver, pelo que nós temos conversado aqui, ferem de morte o direito profissional daquele profissional que, como você que está do outro lado, tem buscado a construção da sua vida pessoal, profissional, lutando, fazendo graduações, fazendo pós-graduações, se preparando profissionalmente para entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente e esperando que você tenha do outro lado uma instituição que sedimente as suas conquistas e que abra os espaços para que você efetivamente seja esse profissional que a sociedade precisa. Então eu vou passar aqui a bola para o Dr. Cristiano Medina, para ele trazer o que nós consideramos um sério procedimento da nossa ordem local. Dr. Cristiano, eu gostaria que você fizesse essa abordagem sobre essa denúncia. O Diego me ligou um tempo atrás, me contando uma história pessoal dele que não corresponde a uma postura que deveria a ordem adotar. O doutor me disse que ele teria perdido dois clientes da fase da execução penal. Por que isso? Porque a OAB estaria fazendo um multirão dentro do presídio com alguns advogados, talvez jovens, segundo o Dr. Diego, onde estaria prestando o serviço que ele estava prestando com contrato assinado gratuitamente. E esse cliente acabou chamando o Dr. Diego e disse: olha, doutor, eu quero fazer aqui a rescisão do contrato com o senhor, não vou te pagar mais, porque a OAB está me fornecendo esse serviço gratuitamente. OAB Guarulhos. OAB Guarulhos. O doutor Roberto, conversando com ele, também me disse que teve algumas situações semelhantes. Eu gostaria de ouvir do Diego e depois do Roberto o que efetivamente aconteceu e qual é a visão que vocês têm dessa postura que a ordem está adotando. Olha, doutor, é extremamente desanimador ter uma notícia como essa, né? Há pouco estávamos dizendo sobre as dificuldades do início da carreira, onde eu, obviamente, falei com relação às minhas, que estão justamente em angariar, fechar contratos, né, do início de carreira. E aí, por óbvio, a gente sempre abre as portas para a jovem advocacia. Coisas que fizeram conosco, a gente gosta de replicar. Obviamente, transmitir a experiência que a gente tem para jovens advogados. Quando eu soube dessa situação, que havia dentro da Comissão de Direito Penal e Processual Penal, o tal multirão, né? Ali especificamente no presídio Adriano Marrei. Ou seja, um órgão de classe que deveria estar auxiliando a jovem advocacia, mas não dessa forma, auxiliando e ensinando, trazendo as qualificações necessárias para uma negociação de um contrato de honorários, não, fazendo com que os advogados trabalhassem graciosamente. Então, o escopo desse multirão, pelo que eu soube por esses jovens advogados, que é justamente isso, um multirão para revisar penas, revisar processos de execução penal, para ver o que cabe e, de fato, ingressar com as medidas, com as providências necessárias, sem cobrança alguma, graciosamente. Então, isso, na minha opinião, é lesivo sobremaneira para qualquer criminalista na região, né? Você está tirando um cliente, né? A advocacia está sendo prejudicada por uma ação como essa. Você foi pessoalmente prejudicado, você me disse, né? Pessoalmente prejudicado. Agora, o mais importante de tudo isso
É claro, aventa-se que o objetivo desse mutirão é trazer a experiência para esses advogados. Mas, ora, para isso existe a Defensoria Pública, né? Para isso existe a Defensoria Pública. E eu acho que cada instituição tem que se limitar ao seu papel, né? E na minha visão, esse não é o papel da ordem. Agora, qual o critério utilizado, né? Porque nós sabemos que pessoas que não têm condições de pagar advogados são defendidos pela Defensoria Pública. Agora, esses clientes que estão rescindindo os contratos com seus advogados, será que eles se enquadram naquele conceito de pessoa que pode ser defendida pela Essa Defensoria observação eu Pública? ia complementar. Será que eles fizeram pelo menos esse É critério? filtro, né? Tá bom, mas por que a gente vai te defender se você tem condição? Tudo bem que o preso normalmente não trabalha, mas ele tem família que pode subsidiar. E se já tinha um contrato assinado... Doutor, são isso que poderia ter sido muito melhor estruturado. Primeiro, eventualmente, conveniando-se esse multirão, a defensoria. Perfeito. Mas, além disso, fazer com que esses processos, nesses processos fosse aplicada a tabela de honorários que a OAB prevê. E não graciosamente. Não, e se fosse pela defensoria, o advogado que estivesse ali auxiliando receberia o mínimo da tabela da Sim, defensoria. ainda que abaixo, né, Claro. da tabela da ordem. Então, você entende que a OAB acabou interferindo negativamente No papel da defensoria. no papel da Defensoria, mas não só isso, ela tirou o trabalho do advogado. Com certeza, com certeza. Com Tirou certeza. trabalho da E ainda que não fossem meus clientes, eram clientes de alguém. Né? E ela tirou do advogado jovem, porque o doutor Cristiano é um advogado consolidado. Nós estamos também no mesmo caminho, nos consolidando todos os dias. Agora, normalmente aquele cliente é o que ia ligar para o advogado que está começando. Pô, tô aqui esquecido. Meu primo falou que você está começando. Você não consegue fazer aí pelo menos no mínimo da tabela para me ajudar? É assim que se ajuda o advogado que está começando. Exatamente. Eu indo lá fazer habeas corpus sem cobrar. Eu penso que talvez a bandeira fosse uma bandeira social, né? Isso. Então vamos auxiliar o preso, mas esse auxiliar o preso prejudicou quem a classe Na deveria verdade, defender, que era quem? Na verdade, Que eram os advogados. Exato. Então é muito triste isso, né? Não se pensou. Eu entendo que foi um grande equívoco essa estratégia. É o que o Diego falou, deveria ter se pensado de uma outra forma. Sim, sim. A ideia socialmente, como o doutor Medina disse, a ideia socialmente é louvável. Socialmente é louvável. Mas partindo de um órgão que deveria proteger os seus integrantes, ele fragiliza e principalmente aqueles novos integrantes que saem geralmente de faculdades cheios de dívidas, sem receitas previstas ali de forma rápida, né? Sim. E aí trabalhando absolutamente gratuitamente, né? Muito bom. Doutores, infelizmente sempre cabe a mim dizer que o bate-papo vai ter que encerrar, porque nós temos aqui... É uma pena. hein? É Tá uma muito pena, bom. é uma pena, mas já estão convidados para o próximo, para outros episódios Vai ser um futuros, prazer. Vai ser um para nós prazer. aprofundarmos esse bate-papo e... Trazer outros temas relevantes. Outros Porque tem vários para a gente abordar. E as aqui, histórias do né? Dr. Robertinho também vão ficar aqui para um episódio específico delas, viu? De todo modo, nós agradecemos de coração a atenção de todos vocês, que são nossos espectadores habituais. E não esqueçam, tanto este episódio como os demais estão nas nossas redes sociais. A íntegra da entrevista está no YouTube, no nosso podcast Reflexões Jurídicas. E estamos lá também no Spotify, estamos no Instagram, estamos no TikTok e no Facebook. Nos acompanhe nas redes e prestigie o trabalho desta equipe que quer levar até você sempre um pouco mais de experiência e trocar informações. Obrigado a vocês todos pela atenção. Doutor Diego, por favor, suas considerações finais aqui para os telespectadores. Doutor Cícero, doutor Medina, para mim foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês e será um prazer voltar aqui novamente. Então, fica aí aberta a possibilidade. Muito obrigado pelo convite. Doutor Roberto, suas considerações? Quero também agradecer imensamente o convite, a honra de estar aqui. Primeiro por matar a saudade desse meu grande amigo Cristiano, que a gente na correria do dia a dia não consegue mais dirigir jet ski, mas estamos junto.
Suas considerações derradeiras, doutor Cristiano Mediana? É muito importante ouvir da advocacia quais são as efetivas demandas da nossa classe. Estamos aqui convidando todos vocês, os quase 8.000 advogados de Guarulhos, para se unirem ao nosso grupo, para que juntos possamos buscar a valorização efetiva dos advogados do nosso município. Até a próxima, amigos!